maçonaria é uma sociedade discreta, reservada aos seus membros que dela participam. A maçonaria tem como princípio a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E tem origem nos pedreiros livres da antiguidade. Coube-me a grande honra de ser venerável da loja maçônica Deus e Liberdade, agora que ela completa 90 anos. E a loja maçônica Deus e Liberdade é uma oficina que quem falar de Montes Claros tem que citar essa loja, porque ela faz parte de todos os grandes eventos no decorrer de sua história. A história da loja maçônica Deus e Liberdade, ela está toda nesses 90 anos justaposta ao progresso de Montes Claros, na área de comunicação, na área de saúde, na educação, na parte política, sempre a Deus e Liberdade, desde a sua fundação, com José Esteves Rodrigues, Atos Braga e outros próceres de valores partidários, políticos, das diversas áreas. Então, em todo o tempo, ela buscou o progresso de Montes Claros. Exemplo, ela foi fundada em 1932, numa época revolucionária para Montes Claros, porque a Central do Brasil chegou aqui em 1926, o Rotary Club chegou também em 1926, e tudo com muita liderança. A Central do Brasil já era com Demóstenes Roque, maçom, muito ativo, chegou a ser prefeito de Montes Claros por algum tempo, é o fundador de Janaúba. E também, por ela ser antiga, ela foi fundadora de várias outras lojas na nossa região. Então, o progresso maçônico, o progresso filosófico e político e administrativo econômico realmente tem participação ativa da Deus e Liberdade. Em 1937, um dos fundadores da Deus e Liberdade, o professor Atos Braga, que chegou a ser prefeito de Montes Claros, foi um dos fundadores do Instituto Norte Mineiro de Educação. Combatido na época, porque era maçom, numa época que o ensino era praticamente religioso, o Instituto formou toda uma grande geração de líderes para Montes Claros. Na área da saúde, ligada à Santa Casa, que é o hospital maior da região de Montes Claros e um dos importantes do país, sempre houve maçons na sua direção, principalmente nos momentos de maior aperto financeiro. Então é chamada a maçonaria para ajudar. Hélio de Moraes foi o diretor durante muitos anos, Rodolfo Cândido, depois Elias Ciufi, Samuel Figueira, Marcelo Furtado, agora o Maurício. Então, sempre maçons estão diante do trabalho. A maçom no Nilson Godinho, a maçom no Haroldo Torinho, sempre trabalhando. Na educação, voltando, partiu daqui realmente o grande trabalho para a elevação da Fundação Norte Mineira de Ensino Superior para a Universidade Estadual de Montes Claros. Tanto que um importante maçom foi também um importantíssimo reitor, que foi José Geraldo Freitas Drummond. O nome dele foi defendido, o Paulo César também, Gonçalves de Almeida, da Ordem Maçônica. E se nós examinarmos outros reitores ligados a outras lojas, também fundadas pela Deus e Liberdade, tiveram trabalhando e estão trabalhando diretamente na Unimontes. Eu falei na saúde, falei na educação. Saiu da Unimontes a fundação da Companhia de Água e Esgoto de Montes Claros, com Chico Toffoli, que dirigiu durante muitos anos.
saiu daqui a questão da televisão, do sinal da televisão, a fundação da TV Montes Claros, com Elias Ciufi, Toninho Ribeiro, Geraldo Borges. É difícil citar nomes porque acaba deixando um ou outro por fora. Mas a gente sabe que na frente de tudo estava a ordem maçônica e dentro da ordem maçônica a Deus e Liberdade. Na política, também consideramos como importantíssimo o lançamento da candidatura de Toninho Ribeiro, Antônio Lapetar Ribeiro, a prefeito de Montes Claros. Foi a ordem maçônica e o Rotary. Mas todas as conversações, os entendimentos iniciaram aqui, na Deus e Liberdade. Toninho não queria fazer campanha política, ele queria realmente que pudesse ser o candidato único, e a Deus e Liberdade conseguiu fazer isso. O progresso, a Montes Claros antes e uma depois de Toninho Ribeiro. Todo o plano administrativo de organização saiu dele, com ajuda, trabalho efetivo nas secretarias, em toda a situação, de maçons, em que Toninho confiava integralmente. Há coisas interessantíssimas. Por exemplo, em 1988, por aí, para dar um interurbano em Montes Claros, era de 3 a 5 horas de espera. Porque as ligações eram feitas em Belo Horizonte. E eles queriam realmente vir para cá. E não era aceito porque a companhia era municipal, a Companhia Telefônica de Montes Claros, ali na rua Padre Augusto. Foi a loja maçônica com o Rotary que convocou o presidente da empresa telefônica de Minas. E a partir daquela reunião é que decidiu que a companhia viria para Montes Claros. Ela chamou o Telemar, chamou o Telemig, pode ter o nome que for, mas a questão telefônica resolveu aí. A água, a mesma coisa. Mesmo sendo maçônica, toda a direção da Companhia da Água e Esgoto de Montes Claros e da KN, que era da região, havia necessidade de vir para cá uma empresa estadual, que no caso era a Copasa. A decisão foi tomada aqui. Então, tudo muda. Na verdade, nós não teríamos água no ano 2000 se não tivesse vindo a Copasa com a construção da usina de juramento e a revisão das outras barragens. Então, queira ou não, a loja maçônica Deus e Liberdade tem sido fundamental no progresso de Montes Claros. Aí a gente sabe porque em qualquer momento, nós somos 90 anos de trabalho, de discussão, de lutas, com princípios éticos da mais alta relevância. Então aí nós realmente podemos confiar e podemos ainda em relação ao futuro saber que o progresso passará, queira ou não, sempre por aqui. Na verdade, nós podemos acompanhar, não tem dúvida nenhuma, apoiar a iniciativa, mas grande parte das iniciativas partem das reuniões das diretorias da loja maçônica Deus e Liberdade. O Deus e Liberdade, uma loja octogenária, nos seus 80 anos, e agora, nos 90 anos, a Deus e Liberdade, uma nonagenária loja perfeita. Nesse último livro, que há quase 300 páginas de história, há um fato muito interessante que eu acho que seria oportuno ressaltar, é a pacificação de Montes Claros, que de certa forma foi engendrada pela inauguração, pela fundação dessa loja maçônica aqui. Em 1930 houve um grande tiroteio ali na praça do Automóvel Clube, envolvendo duas facções políticas antagônicas aqui em Montes Claros. Os liderados pelo Dr. João Alves e os liderados pelo Camilo Prates, pela parte de cima e a parte de baixo da cidade. Os de cima eram apelidados de pelados, os de baixo de straps.
e isso corruptela das duas bandas de música que existiam na cidade, uma da União Operária, na parte de cima, e a Euterpe Montes Clarence, na parte de baixo da cidade. Isso aí em 30. Em 32 a loja é fundada, e em 33 houve já a participação efetiva da loja, evitando um novo entreveiro entre essas duas partes antagônicas. Porque dentro da loja havia irmãos de ambas as facções. Então ali dentro eles se tratavam como irmãos e eram realmente, não tinham mais aquela aspereza, né, da política. Então iria chegar no trem em 1933 duas figuras antagônicas da política local. E nessas ocasiões, os seus correligionários normalmente iam recebê-lo na gare da Central. O Álvaro Marcílio já era membro da loja Deus e Liberdade, um advogado famoso na cidade, e ele então, percebendo que eles passaram um telegrama para Montes Claros, avisando que os dois iam chegar, que um viu o outro dentro do trem e ficaram com receio da chegada dos dois ao mesmo tempo no Central do Brasil. O Álvaro Marcílio então fez um rascunho rápido pedindo ao povo de Montes Claros para não ir recebê-los na Central do Brasil, e sim na porta de suas respectivas residências. E isso aí foi com o apoio de umas 4 maçons, 2 de cada lado, não é? E aí também arregimentou-se a mais pessoas de cada lado, que eles assinaram um documento falando também que não iria à Central do Brasil, e assim foi feito. Os 2 chefes políticos chegaram, já havia na Central 2 carros, né, com 2 grupos, pegando cada qual e levando para suas casas, e aí evitou-se um novo derramamento de sangue aqui em Montes Claros. Então a gente vê esse aspecto, esse fato histórico como importante, como um divisor de águas entre a Montes Claros chefiadas pelos coronéis e a Montes Claros já pacificada, com pessoas usando muito mais a razão do que o coração, do que realmente a violência, né, para resolver as questões locais. A loja Deus e Liberdade, número 62, ela patrocina os graus filosóficos. Aqui em Montes Claros nós temos a 8ª região do Supremo Conselho de Minas Gerais, com 4 corpos filosóficos, a Loja de Perfeição José Esteves Rodrigues, que congrega os graus 4 ao 14, o Capítulo Rosa Cruz, com os graus 15 ao 18, e o Conselho de Kadosh, graus 19 ao 30, e o Consistório, o último corpo, graus 31 e 32. O grau 33, que é o último grau do rito escocês antigo e aceito, ele é feito em Belo Horizonte. Nós reunimos aqui às quintas-feiras de todo mês. Toda quinta-feira do mês nós temos uma loja, né? A primeira, a Loja de Perfeição, a segunda quinta-feira do Capítulo Rosa Cruz, a terceira quinta-feira do Conselho de Kadosh e a quarta quinta-feira do Consistório. Assim, nós continuamos com os irmãos, né, para aperfeiçoar mais na maçonaria e completar os graus filosóficos do 4 ao 33. Aqui não é somente os irmãos da Deus e Liberdade, nós temos irmãos dos graus filosóficos da Loja Esperança do Norte, da Labor e Justiça de Bocaiúva, da Luz e Fraternidade e Justiça de Francisco Sá, Fraternidade e Justiça de Janaúba, de Grão-Mogol, de Aurora de Contenda de Brasília e de Minas, Esperança de Claro Disposições, de Claro Disposições. E assim a gente vem, irmãos, todas as quintas-feiras aqui visitar os nossos corpos, e a gente está aí. Eu sou o inspetor litúrgico, né? Que o
correspondentes direto com o soberano comendador em Belo Horizonte. Olha, essa ideia de criarmos uma hospitalaria, eu já tinha há muitos anos, porque desde quando fui venerável, e fui venerável por 2 mandatos, naquela época eu senti muito a necessidade que tinha os nossos irmãos das cidades vizinhas, principalmente, de terem apoio aqui em Montes Claros quando necessitavam, principalmente na área de saúde, mas também em outras atividades também. Nós sentíamos que havia uma dificuldade desses irmãos, ou parente de irmãos das cidades aqui do norte de Minas, de resolverem seus problemas em Montes Claros. Então eu tinha essa ideia de que nós tínhamos que dar um apoio para a região, porque Montes Claros, sendo uma cidade polo, né, que tem uma maioria das coisas que precisam ser resolvidas, os nossos irmãos têm que vir a Montes Claros. Então, com isso, eu imaginava que se nós criássemos uma hospitalaria, nós teríamos condição de dar um apoio maior a esses irmãos. E em abril de 2018, nós convidamos os veneráveis de todas as lojas do norte de Minas aqui, que pertenciam ao GONG, para que viessem aqui e discutíssemos esse assunto. E graças ao grande arquiteto do universo, nós fomos bem aceitos com essa ideia e aprovado por todos de que seria uma ideia que poderia vingar. E com isso, então, nós criamos essa associação de uma forma que as pessoas trabalhariam aqui voluntariamente. Nós tivemos o apoio de alguns irmãos que imediatamente adotaram, né, a ideia e o trabalho. Eu sou Vitor Hugo Guimarães, obreiro aqui da Deus e Liberdade, e sou responsável pelo projeto Mesa da Liberdade. Este projeto a gente iniciou no meio da pandemia, quando viu que moradores de rua estavam necessitados e carentes de alimentação. Hoje a gente já entrega 50 marmitas todos os dias na hora do almoço para moradores de rua, e este projeto vem crescendo muito. Iniciamos ele bem humilde, com 20 marmitas, fomos atrás das pessoas, andando nas ruas, e a partir daí foi aumentando e hoje já temos cadastradas de 70 a 80 pessoas. É um projeto social bem interessante porque a gente atinge uma camada da população que não tem nenhum acesso a nada. A grande maioria não tem documentos. A gente está fazendo agora um outro projeto que é para tirar os documentos dessas pessoas, para dar uma dignidade ao cidadão. E o projeto depende muito de apoio, de ajuda dos amigos. A gente tem a ajuda de vários amigos, a ajuda da loja aqui da Deus Liberdade, dos irmãos da loja do quadro. E vamos em frente sempre com esse projeto, que é um projeto que deu um pouco de alimentação para as pessoas necessitadas. A Fraternidade Feminina Deus e Liberdade, hoje atuando aí há longos anos, né, na história da loja maçônica Deus e Liberdade, ela vem atuando com vários projetos sociais. São projetos que são voltados para a vulnerabilidade social e proteção na parte da educação de jovens, adultos, crianças, adolescentes e famílias carentes que vivem na nossa sociedade. Os projetos que são desenvolvidos são projetos voltados para bazares, campanha de alimentos, campanha de fralda, cesta básicas, feijoadas beneficentes, né, com o cunho de arrecadação para manter todos esses projetos que as mulheres vêm desenvolvendo. São mulheres esposas de maçons e também outras pessoas que fazem parte e que queiram trabalhar conosco nessas atividades sociais que a loja maçônica, juntamente com a Fraternidade Feminina, vem desenvolvendo ao longo desses 90 anos. A loja maçônica Deus e Liberdade,
não foi importante só no passado e no presente, mas é uma loja que pretende contribuir para o futuro de Montes Claros. Estou presidente também do Conselho de Veneráveis do Norte de Minas, que congrega as lojas maçônicas de todas as potências regulares. Estamos trabalhando em conjunto para o progresso do Norte de Minas. E a loja maçônica Deus e Liberdade, com sua grande credibilidade, reconhecida como a loja mais antiga de Montes Claros e a mãe de todas as lojas, que deu origem às outras lojas, nós temos essa obrigação com o futuro de Montes Claros e com o futuro do Norte de Minas.